Nesta aula, você vai entender sobre intensidade e nível sonoro. Eu vou mostrar para você como é que alguns objetos fazem muito barulho e outros fazem pouco barulho e como é que a gente mede isso. É mais uma aula da série de acústica da física. A intensidade sonora, ela é então o que nos permite definir se um som é forte ou fraco. Nós já fizemos essa aula lá na série de ondas da física. Então aqui nós vamos fazer um breve resumo para você entender um pouquinho mais fácil o que é um nível sonoro. A intensidade ela pode ser calculada e o seu valor é dado pela potência, produzido lá pela fonte sonora, dividido pela área que ela atinge. Lembrando que potência é um valor de energia que essa fonte sonora vai enviar numa proporção do tempo, dado em segundos, isso daqui, joules por segundo, e a energia então é dada em watts. Para uma onda sonora esférica, nós teremos essa unidade, potência watts por área. No caso, uma esfera, 4πr ao quadrado. Então, metro ao quadrado aqui. Essa é a unidade de intensidade sonora. Nós temos então o nosso ouvido percebendo essa intensidade. Nós temos um valor mínimo de intensidade. Esse valor mínimo de intensidade vai ser produzido por uma frequência de aproximadamente 1000 Hz. E essa intensidade, então, vai ter um valor de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Nós temos também um valor máximo. Esse valor máximo vai ficar aí perto de uma intensidade de 1 watt por metro ao quadrado. Nós temos aqui o limiar auditivo, ou limiar de audição, e aqui o limiar da dor. Por exemplo, se você ficar perto de um avião, ele tem um valor bem mais alto do que isso, ele tem um valor bem mais intenso do que isso, e vai doer o teu ouvido, por isso nós chamamos de limiar da dor. E esse é aquele barulho ou aquele som bem fraquinho que você quase não escuta, mas que lá no fundo você consegue ouvir. Então esse é o limiar da audição. O que foi percebido é que nós não temos uma relação direta entre a intensidade e o que você sente de dor. Essa relação, por exemplo, se você aumenta a intensidade em 100 vezes, o nível sonoro vai ser aumentado 2 vezes. Ou seja, se você coloca um valor, o dobro de intensidade no rádio, isso não significa que você vai aumentar em 100 vezes o nível sonoro que você está ouvindo. Ele vai aumentar em 2 vezes. Por isso, nós temos a necessidade aqui de criar uma outra grandeza física chamada de nível sonoro e vamos falar dela agora. O nível sonoro, então, nada mais é do que uma relação entre a intensidade produzida pelo objeto que está fazendo aquele barulho, aquele som, ou a intensidade mínima que nós temos. E como ela não é uma proporção direta, nós damos isso em função de log. Então está aqui, log I sobre I0, onde I é o nível sonoro produzido pelo objeto, então o nível sonoro do objeto. E aqui o I0 nós temos o nível sonoro limiar. Como já foi dito, esse valor vale 10 a menos 12 watt por metro ao quadrado. A unidade de nível sonoro, você já deve ter ouvido falar, decibel. E é representado pelo D minúsculo e o B maiúsculo. Vamos pegar aqui 3 exemplos para você poder entender um pouquinho mais sobre essa questão da intensidade sonora e do nível sonoro. Vamos fazer aqui então já uma relação entre I sobre I0, isso tudo já calculado, para ficar mais fácil de você entender. E aqui uma relação entre a intensidade sonora e o nível sonoro, entre a intensidade sonora do objeto e o limiar, já dando decibel. Então nós temos uma respiração normal. Numa respiração normal, você vai ter o valor aqui de 10 a 0. Isso corresponde a 0 decibéis. Aqui estamos falando do limiar auditivo, que é o que você praticamente quase não ouve. Se você fizer o teste aí e tiver silêncio onde você está ouvindo essa aula, você vai perceber
Se você prestar atenção bem lá no fundo, você consegue ouvir a tua respiração, mas isso não é tão fácil de ser ouvido, por isso nós dizemos que é o limiar auditivo. Nós temos uma conversa normal, de 1 metro mais ou menos de distância. A pessoa não está falando tão alto, está conversando tranquilamente. Nós temos aqui uma relação de 10 à quinta. Colocando na formulinha do log lá, nós obteremos 50 decibéis. Já um jato decolando a 60 metros, perceba bem que isso daqui está a 60 metros de você ainda. É uma distância considerável. Você vai ter um valor aqui de 10 a 12, o que dá 120 decibéis. Esse já é um valor doloroso. O seu ouvido sente essa vibração muito intensa. E isso, a longo prazo, pode machucar o seu ouvido. Então preste bastante atenção que o nível sonoro é uma relação entre a intensidade produzida pelo objeto e o nosso limiar de audição. As inúmeras tabelas que você pode encontrar na internet, se você tiver curiosidade de saber quantos decibéis tem determinados objetos, aí para saber se é prejudicial ou não a tua audição. Bons estudos!